Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos continuar com o nosso estudo a respeito da trilogia Espírito, Alma e Corpo. E sem mais perda de tempo, vamos já aos textos que estão nas Sagradas Escrituras. Vamos lá então. Então nós temos aí, ó, distinção entre alma e espírito. Nós estudamos nos dois vídeos passados, nós estudamos sobre a distinção da alma no corpo e da alma nos animais. E agora essa distinção entre alma e o espírito. Vamos ver mais um pouco de como alma e espírito não é a mesma coisa como muitos entendem que é. Tem aquelas pessoas que entendem que fôlego é a alma e é o espírito. E pegam aquele texto de Eclesiastes, lá onde diz que a carne, né, no caso o corpo, volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Principalmente os testemunhos de Jeová, eles têm esse pensamento de que o espírito é o fôlego, a alma é o fôlego da pessoa. Mas nós vamos ver em estudos para frente como não é dessa maneira. Porque veja bem, veja o que acontece, as pessoas acreditando no que as pessoas falam. Por exemplo, está lá num determinado lugar e aprende ali daquela maneira que é. E ali não dá uma oportunidade da pessoa examinar outras partes, fica só naquilo. Então a pessoa fica acreditando que é daquela maneira. Mas quando nós estudamos a Bíblia realmente, nós vemos as diferenças. Então vamos ao texto. Aqui, veja bem, nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, volto a ler, capítulo 5, versículo 23. Veja o que diz ali: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto aqui é o texto-chave, então nós sempre estamos voltando a ele para lembrar, né, que somos uma trilogia. Então, distinção entre alma e espírito, vamos ver em Hebreus aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12, já mostra essa distinção. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até onde? Até a divisão de quê? Da alma e do espírito. Então há uma distinção. Existe alma e existe espírito, são coisas diferentes. Porque senão, se fosse a mesma coisa, espírito e alma fosse a mesma coisa, não teria essa divisão, então, que a palavra de Deus penetra até lá. Percebe? Se a palavra de Deus penetra em um lugar onde existe uma divisão, é porque existe uma coisa para cá e outra para cá. Então, aqui a palavra mostra que no nosso corpo existe a alma, é uma coisa, é imaterial, nós não vemos, não apalpamos, e espírito também. E outro texto, Isaías 26 e verso 9. Com minha alma te desejei, e de noite com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, como a alma desejei. O que nós entendemos? Que a alma é a sede dos desejos, dos sentimentos, dos desejos das coisas humanas. A alma tanto deseja o bem como deseja o mal. A alma pode desejar o pecado
e o corpo é aquela embalagem que faz o trabalho, por assim dizer. O nosso corpo é um escravo da alma ou do espírito. Se a pessoa está numa plena comunhão com Deus, o espírito vai estar mais forte e a alma vai desejar mais as coisas de Deus, como aqui, com minha alma te desejei, desejou a Deus, né? O salvo, a alma do salvo sempre deseja a Deus, deseja as coisas pertinentes a essa salvação. Já o perdido tem alma também, mas só que pende, né, esse desejo para o pecado, para a satisfação do corpo. Então, vemos que alma e espírito são distintos, são coisas diferentes. Vamos ver mais? Jó capítulo 12, versículo 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Lembra que nos vídeos passados nós estudamos que animal tem alma? Aqui está, a alma de tudo quanto vive. Tudo que vive tem alma, tem desejos, tem pensamentos, tem sentimentos, que podem ser bons e podem ser maus. E o espírito de toda a carne humana, quer dizer, espírito não existe em animais. Porque não tem um animal que busque a Deus, que tem entendimento de Deus. Compreende? O espírito é uma coisa inerente unicamente ao ser humano e a Deus. Por que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança? O ser humano e não os animais. Porque os animais não têm espírito, só quem tem é Deus e o ser humano. Por isso que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Jó capítulo 32, versículo 8. Na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Percebe aqui que fala, não tem lugar da Bíblia, eu não encontrei um lugar da Bíblia que se refira a espírito em animais. Não tem. Mas o homem tem. E o que acontece? O espírito no homem é a inspiração do Todo-Poderoso. O espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Então, o que isso significa? Que Deus trabalha em nós através do nosso espírito. Não é através da alma, não é através do corpo. O corpo é uma mera embalagem. Deus formou a embalagem, a caixa, vamos dizer assim, do pó da terra, do barro ali. E daí pegou o espírito, a alma, colocou lá dentro e fechou. Pronto, o corpo é um mísero escravo. Não passa disso. Então, na verdade, há um espírito no homem e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. O entendimento das coisas de Deus para nós é através da inspiração do Todo-Poderoso. Ai de nós, miseráveis de nós, coitados de nós, sem o Espírito de Deus em nossa vida. Sem o Espírito de Deus na pessoa, a pessoa está perdida. Porque não tem como entender as coisas de Deus e crer. Percebe? Mas não vamos sair do foco, que é a diferença entre o Espírito e a alma, né? Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Maravilhoso isso aqui. O mesmo espírito, observa que está em espírito, a linha azul começa com letra maiúscula, ou E maiúscula, significando a diferença do Espírito de Deus com o nosso espírito. E o nosso espírito ali está com letra minúscula, porque é o espírito natural do homem, né? Mas então a via da nossa comunhão com Deus é o Senhor Jesus.
através do Espírito Santo de Deus que comunica com o nosso espírito. Que maravilha isso aqui. Bom, então nós vimos aqui essa distinção entre alma e espírito. As coisas um pouco emboladas porque tem que ir por etapas e se não voltar, não recapitular, não prestar atenção, ainda fica difícil de entender. É uma coisa, por isso que nós dividimos em etapas, né, em vídeos, para tentar fazer com que fique mais fácil um pouco de entender. Ainda assim, eu aconselho vocês que se puderem baixar esse vídeo e então vocês pegaram os versículos, estudarem com paciência para ficar expert nesse assunto. Porque esse assunto aqui é uma das principais coisas que os interesseiros pegam para torcer a palavra de Deus e manipular as pessoas. Entende? Quando você consegue dominar esse assunto aqui, você não consegue ser dominado pelos outros, porque você é dominado por Deus. Você tem o domínio do Senhor e os espertalhões não te pegam. Agora, amado, se a gente não dominar esse assunto aqui, a gente fica sem resposta em muitas situações. Vamos lá, vimos a distinção entre espírito e alma, agora a distinção entre o espírito e o corpo. Vamos ver as distinções que nós já estudamos até aqui. Primeiramente, nós vimos a alma como ser humano, a alma como vida, a alma como sangue, alma em animais. Estudamos a alma no primeiro vídeo. No segundo, no segundo vídeo nós vimos que os sentimentos não se manifestam nos animais, assim, isto é, a alma do homem, a diferença da alma do homem com a alma dos animais, né? E agora aqui nós vemos então essa distinção entre a alma e o corpo. Veja bem, tem distinção entre a alma e o corpo, entre a alma e o espírito, e entre o espírito e a alma, o espírito e o corpo. Então nós vimos agora que a distinção entre a alma e o corpo. E agora estamos vendo a distinção entre alma e espírito, que foi o que nós acabamos de estudar aqui. E agora vamos ver a distinção entre espírito e corpo. Viu como é esse assunto? É um assunto que é embolado, que exige paciência, dedicação e intenção de aprender, porque senão, amado, não tem como. Vamos lá. Distinção entre espírito e corpo, quer dizer, espírito e corpo não é a mesma coisa. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, entre outros, que creem do mesmo modo que eles dizem não, eles pegam esse versículo e dizem assim, não, o pó é o corpo, né? Que é formado do pó, da terra. Na morte o corpo vai para a terra e o espírito é o fôlego, vai para Deus. E a pessoa não estando familiarizada com o restante das escrituras, vai ter que admitir que é uma verdade, né? Que quando a pessoa morre, cessam os dados vitais. Cessa de circular o sangue e cessa o espírito. Então, o que é material, o sangue, essas coisas que representam a vida, acaba ali com o corpo. E o espírito, que é uma coisa imaterial, e porque aqui diz que é Deus que deu, como na verdade volta a Deus, mas ele diz, não, o espírito não é nada diferente, é o fôlego. E a pessoa pode ficar sem resposta, porque realmente o espírito sai da pessoa quando a pessoa morre. Só que tem uma coisa, o fôlego
Vem de Deus, é Deus que deu, mas não tem comunicação com Deus. Existe uma outra parte que é imaterial, que tem no grego o mesmo sentido, que é pneuma, mesmo sentido de fôlego, mas que é algo que tem personalidade. Fôlego não tem personalidade, percebe? O fôlego não tem, não sabe distinguir as coisas, porque é algo que vai e que vem, né? Tem a vida. Bom, então o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, que é o Deus. Tiago capítulo 2, versículo 26, veja. Porque assim como o corpo, nós estávamos estudando esse tópico agora, diferença, né, ou distinção entre corpo e espírito. Então, veja bem, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É claro que aqui o texto original lá em Tiago está falando de obras, está falando de fé, mas nos ensina também que corpo e espírito são coisas distintas, como nós podemos ver aqui. Como o corpo sem o espírito está morto. O corpo morreu, o espírito sai. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, isso aqui deixa bem claro também. Seja-se tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui é mais claro do que qualquer outro lugar essa distinção. Veja bem, porque Deus ia salvar fôlego só. E outra coisa, fôlego os animais têm e não tem espírito. Então, como que a gente vai aceitar que a doutrina dos testemunhos de Jeová e os que entendem como eles, como o espírito sendo o fôlego? Se o espírito é separado da carne para ser salvo, sendo que a carne, no caso, neste caso, que diz pecador, aqui que o Senhor, então, que o apóstolo Paulo achou que Deus deveria tirar ele de circulação deste mundo por causa do mau testemunho dele, né? Então a carne ia ser destruída, quer dizer, ia para a sepultura. E o espírito ia ser salvo. Salvo, apesar de todo o pecado dele, de toda essa abominação que ele cometia, mas ele era um salvo. A carne ia pagar o preço. Então você veja bem que a carne e o espírito são coisas diferentes. E agora que o Salmo 146, versículo 4, diz também, né? Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Quer dizer, o espírito saiu do corpo, acabou. O espírito significa, assim como a alma, também significa a vida, né? Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Amado, eu grifei aqui, né? Destaquei, perece, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos, porque é outro texto usado por aqueles torcedores da palavra. Porque aqueles torcedores da palavra, se eles não torcerem diversas passagens, a tese deles, do entendimento deles e da manipulação deles cai por terra. Então eles precisam torcer diversas partes das escrituras. E esse aqui é um dos textos que eles torcem, que eles dizem assim, está provado no versículo 146, versículo 4, que o espírito, a alma é o fogo e mora com a pessoa. Porque, afinal de contas, a alma não é sede dos pensamentos, dos sentimentos, das coisas, o espírito não é o que se comunica com Deus, mas para eles tudo isso é o fôlego. Então, para torcer-se aqui e contrariar as verdades bíblicas, dizem isso, pega esse versículo que vai entender isso. Sai do espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Então diz assim, acabou. A pessoa sepultada acabou. Não tem lembrança mais nada, não tem pensamento mais nada.
Só que, para nós entender isso aqui, nós tínhamos que ignorar outros textos na Bíblia que nós já vimos aqui no nosso estudo, onde tinha almas lá debaixo do altar que estavam clamando a Deus por vingança dos seus corpos que foram mortos. E tantas outras passagens. E se a pessoa não conhecer essas outras passagens, embarca nessa canoa furada dos pensamentos diferentes. Agora, o que significa que perece os pensamentos? Mas, irmão Antônio, então a pessoa quando mora, acaba, perece o pensamento, perece tudo. A resposta para isso aqui é caso para outro estudo, amados. Eu abri um parênteses que saí um pouco fora do foco do nosso estudo aqui, que é, amado, já para adiantar isso aqui, nós vamos fazer um estudo sobre este texto. É para ver que perece os pensamentos, não é no sentido de que a alma e o corpo moram com o corpo. A alma e o espírito moram com o corpo. É no sentido do projetos, amado, projetos que a pessoa tem. O livro de Eclesiastes, ele está falando de todas as coisas que acontecem neste mundo, as coisas naturais, porque fala tudo debaixo do sol. Então, aqui está falando dos pensamentos que perecem aos projetos da pessoa, como tem o caso que Jesus falou da parábola daquele homem rico lá, que, né, a lavoura dele ia produzir muito, e ele já fez os planos, já fez os projetos de construir novos celeiros, e guardar ali o alimento e viver uma vida regalada, porque ele já estava prevendo a riqueza, a abundância que ele ia ter em tudo. Só que o texto fala de louco, nessa noite pediram a tua alma e o que você tem feito para quem será. Então, esses pensamentos aqui perecem. Todos os projetos que a pessoa tem, eu vou fazer isso, eu vou construir aquilo, eu vou casar com fulano lá, tem aqueles pensamentos, vou construir família, enfim, os pensamentos que a pessoa tem para esta vida aqui na Terra perecem. Não é que pereça o pensamento, perece o projeto. Então aqui perece os seus pensamentos porque nós pensamos num projeto, pensamos numa coisa que vamos construir, que vamos fazer. Então aquilo acabou. Aquele pensamento morreu. Percebe? Mas não é que tenha morrido o espírito ou a alma. Ok? Aqui nós encerramos mais esse vídeo de hoje. Já fica o convite para o próximo vídeo, amado. Porque ainda eu acho que está meio embolado as coisas aí, né? Mas não se preocupe, que vocês vão ter que baixar esses vídeos, vão ter que estudar mais de volta e vocês vão ficar perito aqui. Claro que o Espírito Santo vai com certeza conduzir vocês por outras partes das escrituras que vocês vão entender muito mais do que isso aqui que a gente está comentando aqui. Ok? Então ficando por aqui, minha gratidão a Deus, né, pela oportunidade, minha gratidão a vocês pela companhia, por estar junto com a gente, né, dedicados a aprender mais do Senhor, a ter uma comunhão mais próxima, mais íntima com o Senhor. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família, e como sempre, se for do agrado do Senhor, nós damos prosseguimento nesses estudos. Então até o próximo vídeo, na paz do Senhor Jesus. E não esqueça, veja nos próximos vídeos para nós completar esse estudo. E que o Senhor seja em tudo glorificado, ok? Até o próximo vídeo, pessoal.